Você será bem-vindo como um verdadeiro colega. Siga em frente. Em pouco tempo, você verá como a missão toma conta do espírito. Olá, colega. Por causa do mundo dos homens, tão incrivelmente desgraçado, mais ou menos como nossa própria missão. 月明かりに導かれ奇跡を紡ぐもの輝く星の中で愛は静かに消える心の痛みとともに遠くへ去る影壊れた夢の谷夜空に消えてゆく星の定めが交わるときその瞬間に知る No universo de Bloodborne, existem inúmeros grupos de caçadores, ou facções para os mais íntimos. Cada facção possui suas próprias ideias e suas próprias ideologias, como os próprios caçadores de caçadores. Sua ideologia é a ideologia de purificar, entre aspas, Yarna da maldição do sangue. Ou outros grupos que buscam facções parecidas, ou os grupos da igreja. Mas, diferente de qualquer grupo, hoje a gente vai falar da Liga. Esse que é um dos grupos mais diferentes e que tem objetivos completamente loucos e totalmente estranhos desse universo. Eles buscam um conceito completamente diferente, que seriam os vermes. Esse que é um dos conceitos mais complicados desse universo. Os vermes são um tipo de criatura que existe nesse universo. Nós não conseguimos nem classificar o que eles são no próprio conceito do universo, porque eles parecem ser criaturas totalmente diferentes de qualquer outro tipo de fera ou experimento desse universo. Antes de explicar totalmente o conceito da Liga, o que referencia a ideia da Liga, nós temos que explicar o que são os conceitos de verme. Existem 3 tipos de conceitos de criatura nesse universo, sendo o primeiro o conceito das criaturas ou dos lobisomens, por exemplo. Eles representam a ideia dos próprios lobisomens e são crias do sangue antigo. Apesar de alguns deles terem aspectos diferentes devido ao sangue antigo, algumas experiências esquisitas, como aspectos relâmpagos gigantes, eles são as criaturas mais comuns desse universo. Segundo, nós temos os monstros. Os monstros são algo mais à parte. Eles são experiências criadas através dos doutores loucos ou das ciências malucas desse universo, ou são criações dos próprios eminentes. Então geralmente as criaturas são classificadas. Os vermes são o terceiro grupo e nós não sabemos nem a origem dessas coisas. É esquisito que eles não se encaixam nem nos outros, nem no segundo grupo. Eles são algo mais à parte. A principal característica dos vermes é parecer meio com as amidálas. As amidálas só apresentam aparecer para o jogador quando o jogador tem um alto nível de discernimento e representa uma ideia bem interessante do desconhecido. O interessante é que vários personagens usam venda dos olhos para não conseguir verem as amidálas enlouquecerem. Os vermes possuem um conceito parecido. A ideia de como os caçadores veem os vermes é através de uma runa, mas também pode ser feito através de um canibalismo e uma brutalidade única. Mas é possível vê-los através do canibalismo, tanto que isso é uma das provas de sua própria origem na lore. Para explicar um pouco a lore dos vermes, é necessário explicar a lore da própria Liga, de como foi a origem. É dito que há muito tempo, durante um período, um grupo certo de caçadores caçavam uma fera muito poderosa e lutavam contra essa poderosa fera. Uma hora eles enfrentaram essa grande fera e acabaram morrendo grande parte desses caçadores, sobrando só um desses caçadores, que durante a batalha ele meio que devorou a fera e de algum jeito ele ganhou a capacidade de ver os próprios vermes e criou a runa da Liga, sendo essa a origem da própria Liga. Não é explicado muito bem no item ou quem foi esse grande caçador, mas muita gente atribui que seria Volter, o líder da Liga. Eu acredito que não faz sentido porque no próprio capacete da Liga desmente isso, demonstrando que já existiram muitos membros da Liga. Mas vamos focar nessa origem esquisita do próprio canibalismo. Tanto que os vermes são representados de Valkyrie nesse universo não está contado. A própria ideia de Valkyrie remete muito bem ao canibalismo. E o período que isso deve ter acontecido deve ter sido o período pós-Segundo dos Caçadores. Era o período onde todos os indivíduos sabiam como funcionava as caçadas, ou como os caçadores agiam. Nesse período, era muito comum existirem inúmeros grupos de caçadores, onde as feras estavam de um jeito muito sedento, e muitos grupos de caçadores surgiram. E isso borda muito bem, porque era um dos períodos mais violentos do universo de Bloodborne. Faz bastante sentido os vermes ter surgido durante esse período. O que referencia a ideia desse período é a própria espada de Woodwick, que nessa época era muito mais ativa. É impossível que a Liga deva ter surgido como uma derivação dos próprios Cavaleiros de Woodwick. Coisas que confirmam isso é o próprio cajado da Liga, que é dito que em algum momento a Liga fazia parte da Igreja da Cura, mas não sabemos de algum momento era desvinculado. Sem contar que a própria ideia dos Cavaleiros de Woodwick, sim, toda essa ideia meio que de cavaleirismo combina bastante com a ideia do próprio Volter, porque o Volter forma de uma forma cavaleiro, coisa que qualquer membro da Igreja não fala. Ah, uma cara nova na área. E um caçador bem-sucedido, pelo que parece. Eu sou o Volter.
é um jeito meio medieval, coisa que os próprios cavaleiros de Udwick praticavam. Isso talvez seja um resquício. Outra coisa também que confirma isso é essa própria conexão com a oficina de Germa. Em algum momento, a própria Liga teve uma certa conexão com a oficina de Germa e conseguiu a ajuda da própria oficina. Nunca um membro da oficina ajudaria meio que, entre aspas, um membro da própria igreja, a não ser se ele fizesse parte dos próprios cavaleiros de Udwick, que tinham essa certa conexão com a própria oficina, que eles eram meio que um grupo, mas só se derivaram em certo momento. Isso faz bastante sentido porque, em certos momentos, a própria Liga é brutal, mas ela tem um ideal nobre, purificando, como os próprios ideais de Udwick. Então, pra mim, é bem possível que, mais que seja uma teoria, eu acho de todas as teorias da própria Liga, eu acho que essa daqui é uma das melhores teorias, bem feitas e bem completas. Funciona bastante com a voz da própria Liga. Vamos focar em primeira vez que a gente encontra um membro da Liga, que é através da Floresta Proibida. Esse que é um dos locais mais peculiares desse universo. A Floresta Proibida é um local repleto de criaturas e experiências diferentes. É um dos piores locais desse universo e é um dos locais mais perigosos, mas é repleto de seres totalmente diferentes e serpentinos, cobras no geral. E o primeiro local onde a gente encontra a Walter é através dessa floresta, onde a gente encontra ele numa certa parte dessa floresta. É nesse momento que o Walter nos apresenta para nós e nos explica certas coisas desse universo. E tenta convencer nós a se juntar à própria Liga. Ah, uma cara nova na área? E um caçador bem-sucedido, pelo que parece. Eu sou o Walter, mestre da Liga. Os membros da Liga limpam as ruas de toda a sujeira que ficou por aí durante a caçada. Como todo caçador decente tem que fazer, sabe? Você já não viu demais dessas feras miseráveis, lesmas esquisitas e doutores malucos? Condene os demônios à morte, com a ajuda dos seus colegas da Liga. Que tal? Por que não entrar para a Liga? Algo interessante nessa nossa conversa com o próprio Walter é que o Walter explica coisas que nosso personagem já sofreu, como o fato de enfrentar doutores loucos em certas partes ou lidar com criaturas esquisitas. O que referencia a ideia que o Walter estava nos observando. Sim, o Walter, os membros da Liga observam caçadores que eles julgam estarem com vermes. E se esses caçadores estiverem com a ideia de próprio verme, que é a corrupção humana, eles matam esses caçadores. O Walter estava observando nosso caçador para matar ele, mas como ele viu na visão dele que nosso caçador não estava corrompido, ele ofereceu para o caçador se juntar à própria Liga. Isso demonstra bem a brutalidade da própria Liga. Tanto que outras coisas que demonstram também essa brutalidade é a própria arma do Walter, que é literalmente uma serra mecânica que despedaça todos os seres ao seu redor. Isso, como um bom caçador deveria. Leve isso no coração. Sua própria Rona de Carol, símbolo da Liga. As noites enchem com a ralé corrompida e ficam empesteadas com o fedor dela. Pense nisso. Agora você pode caçar e matar o quanto quiser. Casse em cooperação com seus associados, seus colegas de Liga. Agora, tem uma coisa que você precisa saber. Pelo juramento da Liga, aqueles que usarem a runa verão vermes. Vermes se mexem dentro de toda a sujeira e são a raiz das impurezas do homem. Todos os vermes têm que ser esmagados. A Liga existe para expurgar todos os vermes, livrando a gente de qualquer traço de corrupção humana. E então, até que a gente se livre de todos os vermes, se precisa continuar a caçar e matar. Esse destino sangrento é só nosso. Não espere que o mundo entenda nosso trabalho. Mas lembre-se, os colegas sempre terão minha bênção, e uns aos outros. Sempre. Após nós se juntarmos à Liga e volta a explicar praticamente todo o conceito de como se juntar à Liga, como funciona, vamos focar um pouco nos vermes. Os vermes são uma das criaturas mais peculiares desse universo e eu já expliquei muitas coisas sobre ele. Mas diferente do que vocês pensam, a própria simbologia da lacraia é muito presente nela. A lacraia é uma simbologia corrompida, como eu já falei, mas também é uma simbologia de ligação à própria morte, aquilo que nós podemos não ver, a corrupção do próprio veneno, coisa que os atos da própria Liga referenciam, sem contar a própria simbologia do próprio capacete de Walter, que é a simbologia do olho de Odin, a simbologia da corrupção do olho de Odin. Em alguns fatores, o olho de Odin significa um sacrifício do conhecimento. No caso de Bloodborne, a máscara do Walter representa o oposto, seria a própria realidade da prisão. Walter só vê a carnificina e a própria violência, como é citado pelos próprios vermes.
E contar que quando o indivíduo, entre aspas, da própria liga esmaga um desses terríveis vermes, eles sentem meio que uma loucura, um frenesi de loucura. Mas não é um frenesi de loucura comum dos próprios caçadores, como algumas pessoas se tornam feras. É uma versão diferente. Um tipo de frenesi de loucura são uma espécie de loucura única desse causada pelos seus próprios vermes. Isso é muito interessante porque a própria loucura desses vermes é diferente da própria loucura da própria compreensão. Como o discernimento vai aumentando, o indivíduo vai enlouquecendo de uma forma específica. Ou quando o indivíduo vai se tornando uma fera, ele enlouquece de outra forma específica, de uma forma mais bestial. Mas essa terceira loucura dos vermes é totalmente fatorial. É diferente, é extinguinte, é esquisito de próprio fator do próprio universo. É uma terceira forma de loucura, exatamente. Sem contar que essa loucura possui seu próprio ciclo de começo e de fim, entre aspas, conforme você vai enlouquecendo e você vai convertendo. A própria liga é um ciclo de loucura, como qualquer outra parte do próprio universo de Bloodborne. Alguns indivíduos da própria liga sofreram dessa tal loucura única da própria liga, como nós podemos citar o Yamamura. Yamamura era um guerreiro de uma terra distante e desconhecida, que chegou a Yarnir perseguindo uma fera há muito tempo. Durante um certo momento, ele se juntou a um certo grupo de caçadores, até que um tempo ele se juntou à própria liga. Há algum tempo ele se tornou o próprio caçador da liga, mas durou pouco. Porque com o tempo, a ver as próprias corrupções e enfrentar a própria corrupção dos vermes, Yamamura acabou enlouquecendo de tanto esmagar os vermes. Isso referencia que os vermes são criaturas terrivelmente cruéis para esse universo. Tanto que a primeira vez que nós encontramos o Yamamura, ele está totalmente louco, totalmente cedido à própria loucura da liga. Orgulhoso caçador da igreja, feras são uma maldição e a maldição é um grilhão. Só vocês são as verdadeiras lâminas da igreja, coberto pela noite, mas com o passo firme, colorido pelo sangue, mas sempre com a mente clara. Orgulhoso caçador da igreja. Outro caçador que também fazia parte da liga e cedeu a própria loucura seria o próprio Andy. Esse que é um dos personagens mais presentes da quest do próprio Gashoni. Eu expliquei essas partes da quest dele, mas eu deixei mais para explicar essa quest. Durante a nossa quest da Eileen, nós matamos o Henry. Só que o Henry apresenta ter uma loucura diferente, uma versão da própria loucura das feras. Só que é uma versão parece que mesclada com os vermes. É um fator diferente, mas é uma variação dessa loucura dos vermes. Isso é muito interessante porque a própria loucura dos vermes pode ser confundida com a loucura das feras, mas é um pouco diferente. Dois personagens que possuem uma lore bastante interessante da própria liga são os irmãos Madara. Eles são dois irmãos bem misteriosos que nós não sabemos tanto da sua lore, mas tem uma história bem complexa, bem difícil de ser explicada. Os irmãos Madara, como é citado na lore deles, eles foram abandonados quando criança na Floresta Proibida, onde eles foram forçados a sobreviver. Eles conseguiram sobreviver graças à Floresta Proibida, graças a uma cobra. Em antigas culturas era comum muito abandonarem crianças na floresta quando passavam necessidade de muita fome, principalmente na Europa medieval. Isso criou várias relações onde crianças eram mortas através da floresta, ou morriam de fome na própria floresta. E isso é bem interessante porque isso originou também a história de João e Maria, que era uma história bem citada sobre isso, sobre crianças que se perdiam na floresta ou crianças que eram abandonadas na própria floresta. É citado que na lore deles que eles conseguiram sobreviver graças à Floresta Proibida, graças a uma cobra que conseguiu ajudar eles a sobreviver. Nunca foi definido por que essa cobra ajudou eles ou porque uma cobra ajudaria um ser humano, como eles sobreviveriam à própria Floresta Proibida. Porque apesar de eles terem a ajuda da própria cobra, a Floresta Proibida é um tipo de inferno nesse universo. É repleto de criaturas repetidas para tudo que é lado, tipos de cobra diferentes, experiências totalmente loucas e pântanos mais piores ainda, repleto de venenos e coisas terríveis. Sem contar vários cientistas loucos, então tipo assim, era um local quase impossível de sobreviver e eles conseguiram sobreviver. De algum jeito eles conseguiram adestrar meio que a cobra e a cobra virou uma das melhores amigos, como um pet, como se fosse algo parte da própria família deles. Esses irmãos conseguiram sobreviver até a fase adulta. Em algum momento eles decidiram voltar à própria sociedade, como é citado, e de algum jeito eles eram vistos como estrangeiros pelos outros, ou possíveis caçadores, e graças a isso eles começaram a próprio caçar caçadores. Em algum período eles se juntaram à própria liga, se tornando membros da liga, e se tornando com o próprio Walter. Eles se tornaram dois dos membros mais leais da própria liga. Eles continuaram a caçar na própria Floresta Proibida, onde eles alimentavam sua cobra com as criaturas que eram infectadas pelo próprio sangue, exterminando e matando todo tipo de verme possível. Todas as criaturas que eles matavam, eles davam para essa sua cobra comer, onde essa sua cobra continuava a crescer de uma forma alarmante. Mas em algum momento, essa cobra deles começou a ter vermes, a provar vermes dentro de sua própria cobra. A sua cobra foi infectada pelos próprios vermes. E é citado pela própria liga que eles queriam que matassem a própria cobra. Isso ocasionou uma grande confusão entre os irmãos Madara, onde os dois irmãos começaram a brigar. Onde o irmão mais velho começou a brigar com o irmão mais novo. Em algum momento o irmão mais novo matou o irmão mais velho de um jeito trágico. E depois disso ele acabou matando a própria cobra, dando um fim trágico à própria cobra. O interessante é que a história dos irmãos Madara faz muita analogia às próprias ideias da liga. Em certos pontos é nobre.
mas com o tempo acaba destruindo. Os irmãos Madara são apenas mais duas vítimas da própria ideia da Liga, onde com o tempo os vermes destruíram eles. É citado que os vermes são um ciclo à parte, diferente dos outros ciclos de caçadores, mas como qualquer ciclo é um ciclo cruel, onde um mata o outro e o outro mata o outro. Algo a ser explicado da própria Liga, grande parte dos caçadores da Liga são caçadores vindos de fora de arma. Isso é citado no próprio item que dá referências à história da própria Liga. Sem contar que a Liga é tratada como se fosse uma história infantil. Então é bem possível que a Liga, de todos os grupos, deve ser um dos grupos mais misteriosos, como os caçadores de caçadores, onde grande parte dos indivíduos de Arna não saibam nem de onde a Liga é, ou se a Liga é realmente real. O único membro da própria Liga que nós sabemos que é de Arna seria o próprio Enji. O resto dos membros são tudo de fora, o que faz bastante sentido, porque Arna tem certos preconceitos contra estrangeiros, e a Liga foi um grupo formado de estrangeiro, então grande parte dos seus grupos é de próprio estrangeiro. Sem contar que a própria forma de falar de Walter não é da própria Arna. Então Walter também é um tipo de estrangeiro desse universo. Grande parte dos membros da Liga fazem a parte do grupo dos caçadores de caçadores, fazem os trabalhos dos caçadores de caçadores, onde eles devem matar. Graças a isso, eu acredito que foi graças a isso que a própria AI conseguiu prolongar sua vida por tanto tempo, porque grande parte dos caçadores que estavam infectados ou tinham vermes, entre aspas, eram mortos pelos próprios membros da Liga. E sem contar que os membros da Liga vivem como fantasma. Só os caçadores sabem sobre ele. Algo interessante a citar sobre o próprio Walter é que em algum momento ele parou de enxergar vermes, ele não conseguia mais ver vermes. Com isso ele teve que buscar um sucessor. O sucessor dele seria nós. Conforme nós esmagamos bastante vermes, em algum momento Walter conclui que agora nós dois seremos o líder da Liga. Ah, muito bom. Você esmagou alguns vermes. Eu sou o mestre da Liga, consigo ver, estou satisfeito. Um colega. Agora, pegue esse bastão, um símbolo do nosso juramento, do nosso destino encharcado de sangue. Você será bem-vindo como um verdadeiro colega. Siga em frente. Em pouco tempo, você verá como a missão toma conta do espírito. Olá, colega. Por causa do mundo dos homens, tão incrivelmente desgraçado, mais ou menos como nossa própria missão. Colega, seus olhos dizem tudo. Você esmagou vermes sem parar. Você viu a podridão que cobre o mundo dos homens. Ainda assim, tá inteiro. Tem os olhos de um caçador. Você abençoou a Liga com sua presença. Essa era minha última tarefa. A mais urgente. No final das contas, Walter é só um caçador cumprindo uma das missões mais complicadas possíveis, encontrar um sucessor. Muito do universo de Bloodborne comenta que o descanso para um caçador é a própria morte, e Walter está nesse ciclo. Walter é apenas um caçador cansado, buscando um sucessor digno. Por isso ele não conseguia mais ver vermes, ele estava cansado da caçada, ele tinha se tornado muito humano, e a humanidade para um caçador é algo terrível. Os caçadores são mais monstros do que humanos no final das contas. Mesmo depois de Walter passar a liderança da Liga para nós, ele ainda continua ajudando nosso caçador em meio às batalhas, ensinando a ele como ser um grande líder da Liga. Walter é só mais um. Como dito pela própria Ellie na sua frase, é necessário que muito descanso. Para um caçador, o descanso é a própria morte, e não há nenhum outro descanso além disso. A vida de um caçador é continuar batalhas após batalha, até um período que ele é morto. Esse é o final de todos os caçadores. Não existe parada para a batalha. No final, em algum momento a caçada irá te destruir. Walter é só mais um desses caçadores cansados da própria batalha, mas buscando um descanso digno como qualquer outro caçador. Uma informação bem interessante sobre a Liga, citada na própria DLC, é que a Liga possui um certo ódio contra a igreja. Nunca foi explicado muito bem como esse ódio se originou, porque a Liga é meio que uma derivação da própria igreja, mas é citado que eles têm um ódio sobre a corrupção. E na própria DLC existe o Brado, que é um assassino da igreja, e a Liga tem conhecimento sobre ele. O Brado foi um dos personagens mais corruptos desse universo e um dos assassinos mais intoleráveis possível. É literalmente um assassino maligno e terrível, às vezes até psicopata e WoW. É bem possível que os membros da Liga talvez saibam o que o Brado fez pela igreja, os atos terríveis, e por isso eles repudiam tanto a igreja. Apesar de ele ter sido originado da própria igreja, no final das contas, não existe órgão mais do que eles odeiam do que a própria igreja. Eles tentam ao máximo se diferenciar da própria igreja. A Liga tenta ser um órgão totalmente diferente, tentando ajudar o próprio povo.
No final das contas, comparado à própria igreja, a Liga é um órgão justo, apesar de ter seus pontos negativos, como qualquer outra facção desse universo. Aqui eu vou dar minha opinião final sobre a própria Liga e sobre sua própria ideologia. A ideologia da Liga não é uma ideologia simples, como qualquer outra ideologia desse universo, é uma ideologia autodestrutível. Em certos pontos, eles são muito terríveis. Eles fazem atos terríveis nesse universo. Cometem assassinatos em certos pontos. Apesar disso, eles podem ter matado às vezes caçadores que eram inocentes culpa dos próprios vermes. Mas querendo ou não, comparado aos eventos que a própria igreja fez, a Liga é um órgão até bem mais justo. A Liga tenta produzir o bem para Yarna, mesmo a Yarna odiando eles pelo fato de ser inimigo estrangeiro, mesmo eles sendo caçadores que estão sempre nas sombras, cometendo os piores atos, fazendo as coisas mais terríveis, mas eles sempre estão fazendo um bom trabalho. Como é citado pelo próprio Walter, nós existimos para limpar a sujeira de Yarna. No final das contas, a Liga é um grande órgão, apesar de tudo. Eu sinto que a própria lore da Liga é incrível. Eu acho que são personagens muito interessantes com histórias bem únicas. Esse aqui é o final do vídeo. Por favor aí, rapaziada.